Então, gente, a gente aí vai para mais uma aula e num dos vídeos anteriores a gente teve uma pequena apresentação do que é o continente americano. Aí no começo do vídeo, salvo engano, eu comecei falando sobre a regionalização do continente americano, onde... Ah, desculpa, gente. Vamos para mais uma aula e cadê? Se inscreve no canal, deixa joinha. Então, para mais aulas de geografia. A gente falou sobre o continente americano, a gente falou sobre as maneiras que ele é regionalizado. E eu falei no começo do vídeo que tem duas maneiras que são mais utilizadas em relação à sua regionalização. Aí a gente tem aquela regionalização física, de aspectos geográficos, de localização, né? América do Norte, América Central, América do Sul, a gente falou bastante dessa regionalização naquele vídeo curtinho. A gente falou América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México, América Central dividida em América Central continental e América Central istmica, América do Sul, onde está localizado o Brasil. A gente falou que é um istmo, que é aquela faixa de terra que está ligando duas porções de terra maiores, que é o que faz surgir uma península, já que a gente tem uma ilha cercada por água por todos os lados, mas se tiver o istmo, que é essa faixa de terra que está ligando essa porção de terra que seria uma ilha, mas não é mais ilha, é uma península por causa dessa faixa de terra, que é o istmo, vai formar ali a península. E a gente falou que a gente tem uma outra regionalização, que ela é social, econômica, histórica até, que é a regionalização em América anglo-saxônica e América Latina, e é dessa regionalização que eu quero falar hoje. A América em si, ela foi colonizada de duas maneiras diferentes pelos europeus. A América Latina, sobretudo, ela foi o que a gente conhece como colônia de exploração. E a América anglo-saxônica, colônia de povoamento. Mas calma, porque a América anglo-saxônica, parte dela também foi colônia de exploração, que é o sul dos Estados Unidos. Quando nós estivermos tendo uma aula sobre Estados Unidos e a gente for falar de guerra de secessão, a gente tem que ter isso em mente, que uma parte dos Estados Unidos foi colônia de exploração, que é onde vieram negros escravizados da África para trabalhar ali, o que corresponde à população negra dos Estados Unidos hoje. Então, e é lógico, dentro dessa regionalização de América Anglo-Saxônica e América Latina, uma parte disso é dito que são países, no caso da América Anglo-Saxônica, que tem como principal língua o inglês. Mas na América Latina nós temos países que falam inglês, como é o caso da Jamaica. Mas a Jamaica foi colônia de exploração. Por que eu estou falando isso? Porque a América Latina tem esse nome principalmente pelo fato de que a gente tem países cuja língua é derivada do latim, como o português e o espanhol. O português, no caso, de Brasil, que é um país, como a gente já falou em vídeos anteriores, de proporções continentais. Quinto maior país em tamanho do mundo, também uma das maiores populações do mundo. E aí, no caso, a gente vai... E os outros países que são menores, que estão na América Latina, menores que o Brasil em tamanho e também em população, falam comumente o espanhol. E a gente tem também francês sendo falado aqui no continente americano, tanto na América Anglo-Saxônica quanto na América Latina, já que a gente tem aqui a norte do Brasil, a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino, pertence à França. Departamento ultramarino, no caso, é um território além-mar, que pertence a um outro país que está lá no outro continente, no caso da França, e o Canadá, que teve dupla colonização. O Canadá também foi colônia francesa. E aí a gente tem duas línguas oficiais no Canadá. O Canadá é um país bilíngue, a gente vai estar falando sobre isso também quando a gente estiver falando sobre o Canadá. Então vamos lá. Quando eu falei com vocês colônia de exploração, colônia de povoamento, o que é essa coisa aí? A colônia de povoamento, que ocorreu principalmente nos Estados Unidos e Canadá, no caso do continente americano,
ela corresponde a galera vir para cá para morar, estabelecer uma nova pátria. No início não tem essa ideia de nova pátria, mas vieram fugidos de problemas que estavam passando lá no continente europeu. Então a gente tem, por exemplo, alemães, principalmente ingleses, obviamente, vindo para cá se estabelecerem, cá que eu estou falando, continente americano, no caso lá, Estados Unidos e Canadá. Então eles estão se estabelecendo em pequenas e médias propriedades policultoras, poli de muitas, cultura que eu estou falando é agricultura. Então estão produzindo muitos alimentos. Cara, tá ruim aqui, velho. Muitos alimentos. Por quê? Porque é para o próprio consumo. Então eu estou na minha fazendinha e estou plantando uma série de alimentos, estou cuidando de uma série de animais para matar e comer, porque eu preciso de uma série de alimentos no meu prato, no almoço, na janta. Então é a policultura, porque eu estou produzindo para o meu próprio consumo. Não que não tenha a policultura também na América Latina, mas as principais áreas na América Latina, estou até cortando, vão ser grandes propriedades monocultoras. Então eu vou ter fazendas enormes plantando um único tipo de produto. Por quê? Porque esse produto é para a exportação. Mas vamos por partes aí, tipo de extripador. Vamos voltar aqui. América anglo-saxônica. Então a gente tem pequenas e médias propriedades policultoras que abasteciam o mercado interno e utilizavam principalmente a mão de obra assalariada e familiar. Okay? No caso das colônias de exploração, a gente vai ter grandes propriedades monocultoras, como eu falei anteriormente, monocultoras que abastecem o mercado externo. Então, tudo que é produzido no Brasil, no caso, que foi produzido também na América Hispânica, que são os países que foram colônia da Espanha, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, iam para a metrópole. Quem é a metrópole? O país colonizador. No caso, a gente produzia o que Portugal queria, o Brasil no caso, e no caso aí, citado aí do Equador, do Peru, da Bolívia, da Argentina, produzia aquilo que a Espanha queria. No caso, a mão de obra que trabalhava nessas enormes fazendas, nesses enormes latifúndios, era uma mão de obra escravizada. No caso da América Hispânica, principalmente as populações indígenas. E no caso do Brasil, a gente teve o início de colonização, de escravização indígena, mas depois a gente tem o tráfico negreiro e a gente tem a vinda principalmente de uma população negra africana escravizada aqui no Brasil. Não foi só no Brasil, a gente tem negros em Jamaica, Haiti e, como eu falei lá no início do vídeo, no sul dos Estados Unidos, que o sul dos Estados Unidos foi colônia de exploração, tendo essas características de grandes fazendas monocultoras que abasteciam o mercado externo. Por exemplo, tem aquele filme O Django Livre, o novo, que o vilãozão lá é o Leonardo DiCaprio. Bom, o vilãozão não é bem o Leonardo DiCaprio. Acaba que eu vejo aquele filme e o vilãozão é mais o negro da casa, né? Isso é para outro assunto aí, quando a gente estiver falando de racismo ou coisa do tipo. Mas a gente tem ali a apresentação de uma enorme fazenda de algodão, onde uma série de escravizados africanos trabalhavam. E ainda tinha também aqueles que eram colocados para lutar, né? Como a gente vê lá no filme. Mas era basicamente isso, uma enorme fazenda com trabalhadores escravizados. No caso do Brasil, como eu estou falando aí, no sul dos Estados Unidos, principalmente a escravidão da população negra africana. Então, isso a gente já tem uma divisão para poder entender mais ou menos o que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Hoje, a América Anglo-Saxônica vai ser correspondente a esses países que falam inglês, tem como principal religiosidade o cristianismo protestante, enquanto na América Latina a maior parte da população é cristã católica. A gente tem, como eu falei, o inglês como principal língua no caso da América anglo-saxônica, foi colônia principalmente dos ingleses, né? E ali, onde é o Reino Unido, a gente tem aquela formação daquela população ali com bretões, saxões. A gente vai ter a principal religiosidade na Inglaterra, a igreja anglicana, que a gente vai ter uma história ali, quando a gente vai falando de Europa e acabar falando sobre o Reino Unido, a gente falar um pouquinho disso.
veio falar da bandeira, que tem a bandeira do Reino Unido e a bandeira da Inglaterra, que o pessoal confunde, que a bandeira do Reino Unido é a bandeira sobreposta dos países que compõem o Reino Unido, mas não é esse assunto, vamos voltar para a América Anglo-Saxônica. Então, a América Anglo-Saxônica é justamente esses países que possuem essa colonização que eu expliquei, de povoamento principalmente, com exceção do sul dos Estados Unidos, mas que hoje são países com um desenvolvimento econômico altíssimo e com uma industrialização mais alta. Então, eu tenho os únicos países desenvolvidos e com IDH um pouco mais alto dentro do continente americano, sendo apenas os Estados Unidos e o Canadá. Lógico, o Canadá está sempre lá nos rankings do IDH entre os 10, pelo menos entre os 20 maiores colocados. O Canadá é excelente. Os Estados Unidos tem uma série de problemas, como eu estava falando do lógico que eu falei antes. O lógico é porque, logicamente, esses países vão ter problemas também. Os Estados Unidos enfrenta vários problemas de racismo, vários problemas econômicos, até a gente tem as principais crises econômicas mundiais tendo início nos Estados Unidos. Você pode ver aí, acho que tem vídeos da gente falando sobre as crises dentro do capitalismo, onde a gente fala, por exemplo, da crise de 1929 e a crise de 2008, entre outras. Não é só os Estados Unidos, a gente teve também crise por conta do petróleo, quando a gente tem o Oriente Médio não vendendo petróleo para alguma determinados países. A gente tem já crises que já se iniciaram no Japão, geralmente se iniciam em países desenvolvidos, aí vem aquele efeito dominó. Mas, enfim, as características da América Anglo-Saxônica é justamente essa: o inglês, o protestantismo, o cristão, serem sido colônia de povoamento, o que explica, em parte, o motivo pelos quais hoje eles são países considerados desenvolvidos e industrializados. Não é o único motivo, claro. Tem vários motivos históricos que vai estar explicando, mas esse é um desses motivos históricos. E a América Latina, a gente tem a América Latina, conforme eu disse para vocês, sendo uma América onde teve a colônia de exploração, com aquelas características. Principal línguas faladas vão ser as línguas derivadas do latim, o português e o espanhol. A gente vai ter países que são, num primeiro momento, considerados subdesenvolvidos, hoje já são considerados emergentes, têm um certo grau de industrialização, mas que não chegam perto ainda do grau de industrialização possuído pelos Estados Unidos e o Canadá, e nem um crescimento econômico e uma qualidade de vida como a gente encontra no Canadá, por exemplo, e nem um desenvolvimento econômico como é o do caso dos Estados Unidos entre os países da América Latina. Então, a América Latina, se a gente pegar o mapa ali para ver, se você pegar o vídeo antigo sobre a América, tem vários mapas lá sendo apresentados, porque eu estou deixando passando um vídeo ali sobre o continente americano na hora, e de alguns trabalhos que foram postados no YouTube. Dentro desses vídeos, você vê o mapa ali. Então, a gente tem lá em cima, lá ao norte, o Canadá e os Estados Unidos, e aí, depois dos Estados Unidos, fazendo fronteira diretamente, a gente tem o México. Do México até o final do sul da América do Sul, que a gente vai ter o México, a América Central e a América do Sul, correspondendo àquilo que a gente chama de América Latina. A gente vai estar falando disso novamente em outros vídeos, mas aí fica aqui esse vídeo, principalmente porque quando a gente estiver falando sobre Estados Unidos, você já entende as características da América Anglo-Saxônica, da qual os Estados Unidos está inserido. Então, quando a gente estiver falando sobre a Guerra de Secessão, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a gente teve o Norte contra o Sul, onde o Norte queria se industrializar e abolir a escravatura, e o Sul queria manter-se meio que rural e manter a escravatura, você vai entender esse processo que a gente iniciou falando aqui nesse vídeo. Então, fica aí um entendimento do que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de ver os vídeos anteriores aí. Ok? Até a próxima, gente. Deixa eu pausar.